Sr. Presidente, boa noite. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados, Senhoras e Senhores, quem nos ouve lá em casa, quem está aqui a acompanhar esta sessão. Na última Assembleia fizemos questão de destacar a elevadíssima importância da discussão dos impactos da linha de alta velocidade, não vou-lhe chamar LAV, a linha de alta velocidade, no nosso Conselho. Posteriormente, entendemos fazer reforço desta nossa preocupação de informar bem os nossos concidadãos, munícipes, junto dos órgãos próprios. Parece que não estamos a ter sucesso, porque apesar de termos aqui muito mais pessoas do que normalmente temos nas Assembleias Municipais, a verdade é que isto é um problema que, no nosso entender, toca a todos e gostaríamos de ter muito mais pessoas a assistir. E há pouco estava a ver ali no número de pessoas que estão a assistir via streaming, estavam 7 pessoas a assistir. Isto é, de facto, uma situação que toca a todos, muito relevante para o nosso Conselho e lamento, só posso lamentar, que estejamos a falhar na mobilização das pessoas. Entendemos que em boa hora o que fizemos na última Assembleia Municipal e congratulamos com a marcação desta Assembleia, bem como da sessão de esclarecimento pública e da reunião de Câmara que a antecedeu, bem como nos congratulamos com os contributos que demos para que fosse melhorada a informação disponibilizada pelo município. Acrescentamos, no entanto, que, se hoje parece unânime que o tema é de elevada relevância para a maioria das pessoas, também nos parece que a grande maioria dos munícipes não está ainda devidamente informada. E se, por um lado, cada cidadão tem o dever de se informar, por outro lado, cabe-nos a nós, enquanto eleitos para fazer este papel, de o fazer bem. E um deles é informar, e informar bem. Aqui chegados, somos claros no nosso posicionamento. Clarividência, transparência, total verdade, pelo menos com os recursos que temos ao nosso alcance, com os dados que temos ao nosso alcance. Pensamos que esta linha de alta velocidade, ao contrário do que foi dito na sessão da Assembleia de Esclarecimento, onde estiveram alguns dos senhores presentes, eu não sou contra a alta velocidade, sou contra esta linha de alta velocidade, mas isso é um assunto que já foi discutido nos locais próprios e não iria entrar em mais pormenores sobre esse assunto. Esta linha de alta velocidade, tal como está planeada, não serve os melhores interesses deste município, não serve uma região e entendemos, inclusive, que não serve os interesses do nosso país. Pese embora nos pareça óbvio que os tempos modernos nos conduzem à ferrovia em detrimento de outros modos de transporte, e outros modos de transporte, os modos de transporte virtuais, o 5G, a internet. Temos pessoas a trabalhar ao nosso lado, que estão a trabalhar nos Estados Unidos, na Inglaterra e por aí fora, trabalha-se em qualquer parte do mundo, em todo o mundo. E, portanto, muito gostaríamos que nos fosse proposta, e ao país, uma outra solução mais moderna, mais ambiciosa e que custasse menos em tudo e a todos. Enquanto assistia, em que esteve o Sr. Presidente, esteve o Nuno Veiga, esteve outra senhora do Conselho que não está aqui hoje, à apresentação deste estudo de impacto ambiental em Coimbra, estava a passar na TVI uma notícia sobre a linha de alta velocidade que ia estender-se no dia seguinte de Espanha pela França dentro e vai correr toda a Europa. Custa 29 € uma viagem de Madrid a Marselha ou a Lyon. Vejam a TVI do dia 13. Esta mediocridade deixa-nos incomodados e a nossa passividade deve-nos fazer questionar a todos sobre que país queremos, que Portugal queremos, o que é que nós queremos continuar a ser nesta Europa e no mundo. Mas é o que temos e é sobre estas duas possibilidades de traçado que nos pronunciaremos. Temos consciência, já tínhamos na Assembleia Municipal anterior, que estamos atrasados nesta discussão e por isso temos de ganhar tempo. Temos de ser mais eficientes e focados e de forma categórica queremos dizer que sobre o eixo 5 deve merecer por parte do Executivo e de todos nós, jamais. O Executivo já hoje tornou claro, e saúdo aqui a unanimidade, que é fundamental estarmos todos em sintonia. E, por outro lado, dizer que se tivermos de aceitar esta linha de alta velocidade, que seja o eixo 4. Assim, sem mais.
São para nós tão óbvias as razões pelas quais nunca poderíamos aceitar o eixo 5, que nem vamos enumerar os seus pormenores. Aliás, eles serão óbvios para todos aqueles que queiram olhar o traçado e pensar como ficaria o nosso concelho, as nossas terras, as nossas populações, com uma obra desta envergadura e para os restos das nossas vidas e dos vindouros. Nunca poderíamos aceitar uma coisa destas. Não ao eixo 5. Sobre a hipótese 6.4, temos a dizer que, ainda que toque o nosso concelho nos extremos, como já aqui foi demonstrado, não podemos deixar ninguém sem apoio. Não podemos ignorar que haverá pessoas afetadas e que é isso que nos preocupa e que nos deve preocupar e deve-nos ter toda a nossa atenção. Temos também consciência dos impactos nos concelhos vizinhos e estamos solidários, pois entendemos que é uma região que está em causa, porém, cabe-nos aqui e agora pronunciarmos sobre a situação do nosso concelho. É essa a nossa responsabilidade. Não posso deixar de pedir a solidariedade de todos os municípios, mesmo daqueles que ficam distantes deste troço, da Pampilhosa ao Luso, passando pela Vacariça, para que participem no portal participa.pt, também já aqui referido pelo Sr. Presidente, manifestando-se contra o eixo 5, pelas razões que a seguir passaremos a expor. Posto isto, e com o objetivo de mitigar o impacto negativo desta obra nacional sobre as nossas populações, eu não posso deixar de fazer aqui novamente um parênteses. Não se esqueçam, vejam a TVI do dia 13. Propomos a esta Assembleia que seja votada uma moção, para já aberta às outras representações políticas, a todas as representações políticas, em nome da unanimidade que este assunto merece, que consiste na seguinte: Sr. Presidente, se me permite, passaria a ler a nossa moção. O Grupo Municipal, juntos pelo Concelho da Amealhada, vem propor à reflexão e votação desta Assembleia Municipal o seguinte. Entendemos que a linha de alta velocidade proposta não serve os melhores interesses deste município, situação especialmente agravada pela opção eixo 5. O Concelho da Amealhada é já atravessado na direção norte-sul pela linha do norte, pela Nacional 1, pela A1, a nascente poente pela Estrada Nacional 224, linha da Beira Alta, via Pampilhosa, agora reforçada com a linha da Concordância, vinda de norte, a linha da Concordância vinda agora de norte, e tínhamos ainda a útil, mas iluminada ligação à Figueira da Foz, que tanta gente servia e serviu ao longo do seu secular tempo de vida. Todas, de alguma forma, servem ou serviam o nosso concelho. Acrescentam alguma coisa que compensa o impacto que tiveram e que têm no nosso pequeno, mas rico território, em localização, mas também e sobretudo em pessoas. A linha de alta velocidade, mais uma estrutura a atravessar este pequeno concelho na direção norte-sul, é uma violência para o território, já muitíssimo esquartejado para a sua comunidade, para as pessoas. Os mealhadenses sempre souberam adaptar-se às dificuldades e mesmo potenciar essas adversidades quando isso se torna possível, acessível, viável, que não é o caso da LAV em análise. Leia-se linha de alta velocidade. Caso a linha de alta velocidade seja efetivamente para avançar, o que só consideramos no limiar, se a opção for pelo eixo 4, instamos o Executivo Municipal a, ponto 1, envidar todos os esforços no sentido de criar todas as condições para disponibilizar aos municípios, direta ou indiretamente afetados, as melhores condições de salvaguarda dos seus interesses, nomeadamente no apoio a nível técnico e jurídico. O problema que se coloca a cada cidadão, em cada caso, é um problema pessoal, familiar ou da comunidade. Mas as pessoas têm que sentir que têm uma entidade que os representa, que os defende enquanto munícipes. Este é um papel que se espera e se impõe que o município assuma de forma clara, presente e liderante, num momento que se avizinha muito difícil, diria mesmo dramático para muitas pessoas, que ainda não tomaram conhecimento da verdadeira dimensão deste impacto ambiental. Sim, porque quando se fala no ambiente, fala-se nas pessoas. Ponto 2. É afetar recursos do município para a salvaguarda dos interesses coletivos do nosso concelho e identificar possíveis e necessárias contrapartidas objetivas que minimizem os impactos para o concelho e seus habitantes e beneficiem efetivamente algo pelo impacto desta infraestrutura na sua terra, na sua vida. Referimos a mero título de exemplo assegurar a manutenção da tipologia de circulações que já hoje param nas estações de Amealhada e Pampilhosa, melhorando a sua frequência e analisar a possibilidade de outros serviços, nomeadamente nacionais ou regionais, mais rápidos e diretos.
Para quem assistiu de alguma forma a estas apresentações, sabe que o que está previsto é que o alfa pendular, que não para no nosso concelho, mas o Intercidades passem a circular na linha de alta velocidade. Portanto, deixam de parar na Pampilhosa, deixam de parar na Mealhada. Haverá outras ligações, mas serão muito condicionadas pela... Isto é um parênteses, não faz parte da nossa moção. Serão muito condicionadas pela ocupação que a Via do Norte vai ter, porque é uma linha que vai entrecruzar-se com a linha do Norte. O ponto 3, a desenvolver ações imediatas, nomeadamente através dos canais digitais de infomail tradicional, no sentido de informar devidamente a população sobre as opções disponíveis e, simultaneamente, informar sobre a forma de participação que os cidadãos têm ao seu dispor para manifestar o seu posicionamento, apelando à solidariedade dos munícipes que, não afetados diretamente para com aqueles que são diretamente, participando no portal participa.pt, recusando o eixo 5. Relativamente a este estudo de impacto ambiental, é usual associar-se o impacto ambiental às alterações produzidas nos solos, nos cursos de água, campos de cultivo, animais, etc. Esquecendo, em regra, aquele que, para quem tais impactos são mais significativos, que devem efetivamente contar, o homem. Os impactos a nível topográficos da opção eixo 5, numa zona do concelho relativamente plana, de fácil circulação, mas que para os declives previstos para uma linha com estas características implicarão taludes, escavações, passagens aéreas, subterrâneas, alteração e mesmo eliminação de caminhos com centenas ou mesmo milhares de anos, e impacto em cursos de água e até em zonas de aluvião, como é a Baixa da Várzea, no retângulo antes, Pedregulha, Casalcombo e Mealhada, a Lagoa da Maria, que faz parte da Bacia do Sertã, locais onde por vezes a água ultrapassa 1 metro acima da antiga Estrada Nacional 1, já por si elevada, são facilmente perceptíveis, mas de consequências impossíveis de prever. Nos recursos hídricos, o impacto é previsivelmente muito sério. Especialmente embarcou-se com a construção do túnel previsto para o eixo 5 e nas diversas zonas onde estão previstas escavações ou taludes em altura que impactarão as linhas de água de superfície ou subterrâneas existentes para além do impacto visual. Nem antes, a fonte de Santo António será certamente e seriamente afetada, já que as suas nascentes têm origem nos solos arenosos da Lagoa Seca e Cerrado, zona que ficaria no centro da linha férrea, no caso do eixo 5. Mas como esta, há um sem número de ribeiras e valas de drenagem que asseguram a utilização dos solos, especialmente importantes em terrenos de base argilosa e que o rasgar desta linha numa zona que tanto depende deste equilíbrio afetaria de forma muito grave todas as comunidades do concelho que, exatamente devido a estas condições de equilíbrio, aqui se estabeleceram e desenvolveram as suas comunidades. Os custos que o impacto sobre as linhas de água nas captações particulares de apoio à agricultura de subsistência, predominante em toda a zona afetada, só será possível aferir no pós-obra, à altura em que cada agricultor estará já por sua conta, assumindo os respectivos custos de novas captações. Mas é possível antever danos severos, a julgar, por exemplo, pelo recente testemunho trazido a esta Assembleia por um residente em Santa Luzia, Barcoço, em consequência de uma obra de terraplanagem em curso na proximidade do seu poço, que nada tem a ver com este projeto, diga-se, em localização ou extensão, mas dramática para o cidadão afetado, que ficou sem água no poço. Acresce que o impacto nos vinhedos existentes em toda a faixa da Barcoça Ventosa do bairro, passando por Rio Covo, Silvã, Casalcombo, Pedregulha e Antes, que integram a região demarcada da Bairrada, convém sublinhá-lo, onde prevalece o minifúndio, sustento de muitas famílias, mas também a fonte de vinhos de importantes adegas da região, colocaria em risco a sobrevivência de muitas famílias e em causa muitos investimentos e postos no trabalho no setor vinícola, com impacto económico muito significativo na região. O eixo 5 tem custos humanos e ambientais muitíssimo pesados. Enquanto conhecedores da nossa região, das suas fragilidades e potencialidades, desconhecidas dos projetistas, é a nossa obrigação alertar para estas e para as consequências devastadoras das opções erradas que podem acarretar para a comunidade locais e até para o projeto em si. Imagino que é o TGV a passar na zona das Dornas. Está aqui alguém de Ventosa? Na zona proposta para o eixo 5, residem 2/3 da população do concelho. Só este motivo seria suficiente para afirmar que impacta inevitavelmente com o PDM, condicionando a zona de expansão urbana do município,
nas suas mais variadas vertentes, condicionando também por essa via o desenvolvimento do concelho, que se pretende harmonioso, sustentável e amigo do ambiente. As habitações afetadas ao longo do traçado do eixo 5, em todo o concelho, norte a sul, algumas recentemente construídas e recentemente ocupadas, são cerca de 26. Afinal, nem antes também há 2, são mais 2, já serão 28. Bem como outras construções de apoio à atividade agrícola, são solos com aptidão real e com real exploração agrícola, representando mais de 2/3 do total do concelho. É a nossa zona por excelência. E mesmo na atividade industrial, constituem provavelmente o impacto mais profundo nas comunidades e nas pessoas, alterando tempos de deslocação, impactando relações sociais, afetando o sentido de pertença à comunidade, os modos de vida enraizados ao longo de gerações e que, no conjunto, são constituintes fundamentais da identidade de um povo. O abandono das suas casas, muitas vezes projetos de uma vida, e não menos frequente, impossibilidades de permanecer na mesma comunidade, tem efeitos sociais incomensuráveis. Eu pedia aqui que se refletisse, de facto, seriamente sobre este assunto, porque já se falou aqui da expropriação. É que as pessoas, se a casa for decidido que vai abaixo, a pessoa é-lhe atribuído um valor, eu refiro o que vi no último mapa que me foi apresentado, 200 euros no metro quadrado. E a pessoa aceita, tem um negócio feito, está o assunto resolvido. Não aceita, é depositado no tribunal esse valor à conta desse litígio e a pessoa tem que libertar a casa. Para a obra avançar, naturalmente. Para onde é que vai? Tem outro terreno para construir uma casa, vai para a casa familiar, vai para o pavilhão. Desculpem, isto é só mesmo um parênteses. O eixo 5 tem ainda impacto em diversas habitações pela vibração. Desculpem, saltei aqui um parágrafo. O abandono das suas casas, muitas vezes projetos de uma vida, e não menos frequente, impossibilidade de permanecer nessa mesma comunidade. Tem efeitos sociais incomensuráveis, não poucas vezes desestruturantes de famílias, e mesmo comunidades, pela perda de referência dos laços de vizinhança. O eixo 5 tem ainda impacto em diversas habitações pela vibração e ruído que impacta nas que não são demolidas. Só aqui uma outra à parte, e peço desculpa por mais esta à parte, a importância dos laços de vizinhança. Como sabem, os Açores é uma zona sísmica que tem planos de emergência devidamente estruturados, tudo devidamente pensado. Quando houve o grande terremoto na década de 70, sabem o que é que funcionou? As estradas ficaram cortadas, não havia telefones, os bombeiros não podiam atuar, foram os vizinhos que salvaram os vizinhos. Os laços de vizinhança são fundamentais, ainda que nós não demos por eles no nosso dia-a-dia. O eixo 5 tem ainda impacto de diversas habitações pela vibração e ruído que impacta nas que não são demolidas. Perturba a vida dos seus habitantes, destacando-se desde logo as que serão mantidas sobre o túnel previsto neste eixo 5 em Barcoço, mas também as que são poupadas nas proximidades deste mesmo eixo. É já um sentimento cimentado desde o anterior projeto datado de 2007-2010, que foi fechado, que se desistiu dele. Este é outro. E por isso não se compreende como foi resgatado para esta linha de alta velocidade, que tem um efeito devastador nas comunidades, que afeta mais diretamente, mas também em todo o concelho, representando uma séria ameaça ao desenvolvimento e coesão territorial, ao dito ambiente. A intervenção do homem altera as dinâmicas estabelecidas pela natureza ao longo de séculos, impactando a vida das comunidades para sempre e diz-nos a história, levando não poucas vezes à sua extinção. O eixo 4, apesar de também afetar o nosso concelho, atravessa zonas essencialmente de floresta. Eu sou afetado pelos dois. A minha casa é poupada e fica a 12 metros do eixo. Eu queria que a levassem, se for assim. E no outro lado tenho o eucaliptal que passa mesmo no meio. Mas eu já disse que prefiro poupar uma oliveirinha pequenina que tenho no meu jardim do que preocupar-me com o eucaliptal. Só dá trabalho. Apesar de também afetar o nosso concelho, atravessa zonas essencialmente de floresta, sem impactos em habitações, que se for aprovada a variante da Nadia. O que por si só não justifica a nossa opção por este eixo, não obstante os impactos que ainda assim existem no nosso concelho. Mas este eixo 4 tem também muito menor impacto nas comunidades, pois, como todos sabemos, para além do cada vez menor rendimento da floresta e o não poucas vezes significativo encargo que representa, mesmo para os seus proprietários,
Há ainda o efeito de proteção destas, pelo facto de o corredor da linha de alta velocidade passar a constituir um corta-fogo natural, artificial, pela descontinuidade que induz na mancha florestal, protegendo por essa via a floresta envolvente. O Grupo Municipal, juntos pelo Conselho da Amealhada, vem, assim, propor a esta Assembleia Municipal da Amealhada que, na sua sessão de 17 de setembro de 2023, delibere rejeitar liminarmente a proposta de estudo de impacto ambiental referente ao eixo 5 do traçado em epígrafe, aprovar o eixo 4 do mesmo estudo, propondo que seja observada a melhor solução para libertar as duas habitações potencialmente afetadas na Póvoa do Garção. Era esta moção que trazia aqui, com o objetivo de, naturalmente, texto aberto, com o objetivo de conseguirmos daqui uma posição de força para, em conjunto com a deliberação hoje tomada, mais uma vez, refiro, por unanimidade pela Câmara Municipal, se possa, de facto, conjugar esforços no sentido daquilo que todos queremos. A opção pelo eixo 4 e recusar liminarmente o eixo 5. Muito obrigado, Sr. Presidente.